Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste 24º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos do céu por um só pecador que se converte. Queridos irmãos, uma ovelha perdida, uma moeda perdida. Se ficarmos apenas nestes aspectos do Evangelho de hoje, nós vamos pensar que Jesus está a nos contar uma história cheia de derrotas. Mas existe um pastor corajoso, existe uma mulher que não se cansa, e o pastor corajoso e a mulher que não se cansa têm muito a nos ensinar. Estamos no 24º domingo do tempo comum e Jesus está a nos revelar a face de Deus. Está a nos ensinar, a nos mostrar, a nos testemunhar quem é Deus. E através deste homem, deste pastor que busca a sua ovelha perdida, dessa mulher que procura a sua moeda perdida, nós percebemos que Deus é misericórdia e que em Deus não há derrota. A ovelha foi encontrada, a moeda também. Em Deus não há derrota. Queridos irmãos, olhemos para o início deste evangelho para entendermos o porquê Jesus conta estas parábolas. Estamos no Evangelho de São Lucas, o evangelista da misericórdia. E neste momento, Jesus está a contar as parábolas da misericórdia, que são 3. Estas 2 que ouvimos, mais a parábola do filho pródigo, aquela que nós ouvimos na Quaresma. Olhemos para estas 2 parábolas e vamos procurar o seu coração e o que elas têm para nos ensinar. Estas 2 parábolas se dão a partir do momento em que Jesus acolhe pecadores e publicanos, acolhe os homens que são discriminados por causa do seu pecado, que são excluídos, acolhe porque estes homens, como nos diz no início do Evangelho, publicanos e pecadores, encontram em Jesus a sede da sabedoria e passam a buscá-lo para ouvi-lo. E este acolher de Jesus, de acolher os publicanos e pecadores, isto causa uma grande revolta nos fariseus e mestres da lei, que se achavam os maiores, os melhores, que se achavam os iluminados, aqueles que tudo sabiam. Então, Jesus, em resposta a estes homens que se acham bons, conta essas 2 parábolas para dizer quem é Deus, para dizer que ele está fazendo aquilo que é o próprio de Deus, acolher os miseráveis. Isso é misericórdia, acolher no coração a miséria do outro. E Jesus nos mostra a face de Deus, nos mostra que Deus é misericórdia. Jesus nos mostra que o nome de Deus é misericórdia, mas é uma misericórdia acompanhada sempre da justiça. Porque ao mesmo tempo em que vemos um Deus que acolhe aquele que está perdido, que busca, que vai atrás e que abraça o perdido, ele abraça dizendo da conversão. Como nos diz o Evangelho no versículo 7, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte. O voltar e o acolher faz parte da dinâmica da conversão. Conversão é transformação e mudança. Deus jamais vai rejeitar aquele que deseja mudar. Deus é misericordioso, acolhe aquele que deseja mudar, mas Deus é justo. Deus não aceita o pecado e, na sua justiça, dá uma chance para recomeçar
extirpando o pecado da vida do pecador e amando o pecador. Olhemos para os dois casos de hoje, os dois casos que Jesus nos apresentou para nos ensinar quem é Deus e para nos mostrar o rosto misericordioso de Deus. Em primeiro lugar, nos perguntemos, obviamente, o que é misericórdia. Já falamos, mas é sempre bom lembrar. Misericórdia é o amor que resgata, é o amor que se suja para resgatar e trazer de volta aquele que nós amamos, aquele que Deus ama. E Deus fez isso conosco e faz isso conosco. Deus se suja para nos salvar. Basta olharmos para a cruz e olhemos também para essas duas parábolas. Em primeiro lugar, nós temos a parábola do pastor. O pastor tem 100 ovelhas, ele não tem 100 menos uma. E ele não aceita ter 100 menos uma. Ele tem 100 e o pastor ama as 100. Para ele, a unidade importa. Para ele, aquela comum unidade, aquela comunidade importa. Para ele, todas são importantes e cada uma é importante. Cada uma, na sua singularidade, na sua personalidade, é o seu tesouro. Cada uma é preciosa para aquele pastor, cada uma é importante. Tanto que, podendo deixar para trás aquela uma em favor das 99, ele decide deixar as 99 no aprisco e arriscar a sua própria vida para buscar aquela que estava perdida, aquela que estava embrenhada em lugares inóspitos. Aquele pastor poderia ter simplesmente continuado o seu caminho, mas Deus não é assim. Deus não volta as costas para nós e continua o seu caminho sem nós. Ele assim o faz se nós não quisermos. Deus está a nos buscar sempre. O problema é que nós, muitas vezes, não o buscamos e não queremos que ele nos resgate. Mas nesse caso, no caso do evangelho de hoje, o pastor deixa 99 para trás e vai buscar. Prefere se arriscar a si mesmo para buscar aquela que está perdida. Às vezes nós pensamos assim, mas se o pastor deixasse aquela uma para trás, ele não continuaria um pastor de ovelhas? Isso não mudaria em nada a sua vida. Ele continuaria um pastor de ovelhas, mas ele seria um pastor derrotado. Ele seria um pastor que perdeu uma batalha. E nós não podemos esquecer, Deus não perde batalhas. Esta não é uma atitude de Deus, de deixar um filho seu para trás ferido e seguir a vida. Deus não perde batalhas. Por isso o pastor volta e resgata. Deus volta e nos resgata e quer nos resgatar. Este pastor, então, é a imagem de Deus que vem nos buscar. Vem buscar a mim, vem buscar a você, que somos tantas vezes ovelhas rebeldes, que queremos fazer a nossa vontade, mas o Senhor está sempre a nos resgatar. Ele quer sempre o nosso melhor. Pede a conversão, justiça e limpa as nossas feridas, cuida das nossas chagas e nos traz para o oceano da misericórdia do seu coração. Depois, a mulher que não poupa esforços. Percebamos, a mulher está em busca de uma moeda. Pode parecer irrelevante, mas não é. Uma moeda, neste caso, uma dracma, é o salário de um dia de trabalho. Um dia de trabalho pode parecer pouco para quem muito tem, mas para quem pouco tem, um dia de trabalho é sempre muito. Então ela não poupa esforços para procurar aquela moeda. Aquela moeda lembra ela que o dia de trabalho é uma grande graça e não se joga fora a graça. E Deus também é assim conosco. Deus não nos deixa esquecido porque valemos pouco. Para Ele nós valemos muito, nós valemos o preço da vida. Jesus Cristo morreu na cruz porque valemos muito. A mulher está cansada? Com certeza. Ela já deve ter feito muita coisa. A mulher tinha coisas ainda para fazer? Com certeza. Era uma dona de casa, estava cuidando de tudo. Mas ela para e vai em busca da moeda. Aquela moeda lhe é importante, aquela moeda lhe é o seu tesouro. E ela vai, procura e com esforço tem sucesso. Nas duas parábolas existe uma posse, existe um distanciamento, uma perda, existe uma busca e existe um sucesso. E depois do sucesso, nas duas parábolas, algo em comum, existe a grande festa da conversão que gera a alegria. Que bonito, né? Percebamos
Esse detalhe lindo, é um detalhe lindo de Jesus Cristo que mostra a delicadeza de Deus. O pastor que encontra a ovelha perdida sente alegria. A mulher que encontra a moeda sente alegria. E ambos partilham essa alegria. A conversão gera alegria. E a conversão gera uma alegria que precisa ser testemunhada. Voltar para Deus é um dever que nós devemos vivê-lo com os irmãos. Voltemos juntos para Deus e nos alegremos por estarmos juntos de Deus, nos alegremos por termos Deus em nós e por estarmos mergulhados no oceano de sua misericórdia. Ou seja, há sempre alegria em Deus quando nós voltamos. Quando voltamos para o coração de Deus, Deus se alegra. Nos perguntemos então nessa noite, neste domingo, o que é que nós estamos esperando para voltar de verdade? Não voltar de mentirinha, aquela volta, aquele resgate um pouco falsificado. Vou à missa no domingo e pronto, acabou, já voltei. Não. Voltar de todo o coração, de todo entendimento, de todo desejo, de toda a alma. Voltar de verdade para os braços deste que nunca nos quis longe dele. Às vezes, nós vamos para longe, mas ele sempre está perto de nós. Ele nunca nos perde. Nós é que nos perdemos dele nas nossas rebeldias, nas nossas frivolidades. Deus é misericórdia e está nos esperando. Por isso, o pastor do Evangelho, a mulher do Evangelho nos ensinam o modo de agir de Deus e nós precisamos aprender. Ele dá a sua vida, ele nos busca e pede a nossa conversão. Repito, podemos perder Deus, mas ele nunca nos perderá. Deus nos quer. E nós? Será que o queremos? Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e que viva Cristo Rei.